Pessoal que faltou. Vamos lá, meninas. Qualquer coisa só a gente vai conversando. Deixa eu continuar. Existe um outro tipo de classificação que é por permanência. Obviamente, né, isso, né, com toda certeza, o paciente não precisa ficar submetido a vida toda a uma ostomia. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico para a gente ir direto ao ponto. Você tem, no caso do Bolsonaro, sofreu a facada lá, que foi o ataque. Hoje ele não utiliza mais aquela bolsinha, né? Lembra? Eu falei que aquela bolsinha tem o nome colostomia. As fezes estavam saindo por ali, por aquela bolsa, tá? O Bolsonaro não utiliza mais as bolsinhas, aquela bolsinha. Por quê? Porque a colostomia, no caso dele, foi temporária. Ou seja, somente por um tempo, somente por um período. Tá? Que período é esse, professor? O período de cicatrização, vai? Para que o organismo dele pudesse voltar ao normal. Então, ele foi submetido a mais de uma cirurgia. E aí, enquanto não se recuperou, teve que continuar usando a colostomia. Daí, depois se recuperou, ficou bem e fez a retirada. Bom, então, isso é importante. Então, a gente tem, o que eu quero dizer com isso? A gente também tem uma classificação das ostomias em relação à permanência. Quanto tempo o paciente permanece com uma ostomia? Essa ostomia pode ser pode ser temporária ou pode ser definitiva, ou seja, por um período indeterminado, para a vida toda e por aí vai, tá? Então, existem esses dois tipos, temporária, então por algum período o paciente vai ficar, por um tempo, ou logo vai tirar assim que aquela situação foi resolvida. É a situação que fez com que ele utilizasse, que ele precisasse de uma ostomia. Mas existem também outros pacientes que não. O caso é bem diferente. Esses pacientes precisarão ou terão a necessidade, né, de estar submetidos a uma ostomia de forma definitiva, para sempre, tá? Então, temporário ou definitivo. Vamos continuar. Professor, entendi, beleza. Olha, eu já sei agora que... Eu sei que ostomia é um buraco, é um orifício, é uma passagem. É um procedimento cirúrgico que vai permitir a entrada de medicamentos ou a entrada de alimentos e que vai permitir a saída de fezes de urina e que também vai poder fazer a drenagem ou entrada de ar, né, de respiração e tudo mais. Beleza. Entendi. Tranquilo. E eu também entendi que o paciente pode sofrer, né, pode necessitar de uma ostomia temporária ou definitiva. Até aí, tranquilo. E quais são as principais indicações? Geralmente, professor, em quais casos o paciente precisa de uma ostomia? Você consegue dar exemplos? Vamos lá, é isso que a gente vai conversar agora. Vamos lá, principais indicações. Traumatismos, onde você tem, por exemplo, a perfuração do intestino. Então, o intestino foi perfurado, e aí a gente vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, vai ter que desviar o trânsito fecal. Ou não, houve uma interrupção da passagem de fezes. Por algum motivo, essas fezes estão... O caminho, né? Então, você tem aqui o intestino, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, tá o intestino, e aí você tem aqui, ó, algo que impede, tá vendo aqui? Algo que impede a passagem das fezes. As fezes não passam mais, não conseguem passar por aqui porque tem algo impedindo. Algo que interrompeu, algo que bloqueou a passagem. Nesse caso, a gente também pode fazer uma ostomia. O que mais? Malformações congênitas. Por exemplo, algumas pessoas nascem sem alguma parte do intestino. Questão de nascença, né? Câncer. Normalmente, câncer, por exemplo, do intestino, causa a interrupção da passagem das fezes. Existe também uma amputação
que os médicos, a equipe médica, né, a equipe cirúrgica, retira total ou parcialmente o reto da pessoa. E aí, obviamente, você precisa fazer uma colostomia, que é a retirada das fezes, né? Imagina, você tirou o reto, as fezes precisam sair por algum lugar. Saem por meio dessa bolsa, por meio desse orifício, dessa passagem, né? Que é a ostomia. Nesse caso, a colostomia. Tá bom, gente? Bom, desvio do trânsito fecal em intervenções cirúrgicas, como no caso do Bolsonaro, por exemplo. Tá? Então, a gente teve que interromper a passagem das fezes para que aquela região que sofreu a cirurgia fosse cicatrizada, se recuperasse, e aí sim, após o procedimento cirúrgico, após a cicatrização, a normalização daquela parte do intestino, aí a gente consegue liberar o trânsito fecal normalmente. Até lá, a gente teve que interromper e as fezes sairão por essa bolsa, sairão por essa boca, por essa passagem, por esse orifício, que é a colostomia. Vamos começar a falar sobre os tipos de ostomias, começando, talvez pela mais famosa, traqueostomia. A traqueostomia, quando é que isso acontece, professor? A traqueostomia acontece quando a gente precisa... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, olha aqui, isso aqui é o meu e o seu pescoço, tá? Então, aqui, a gente tem um exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui do meio, estou circulando. Aqui é a traqueia. Essa traqueia é por aqui que a gente vai ter a entrada. Então, o ar, olha, gente, o ar entra aqui, e aí ele vem fazendo todo esse trajeto, e aqui ele se divide, né? E aí vai aqui para os dois pulmões. Tá? Então, aqui está a sua boca, a sua cabeça aqui, o ar entra e faz todo esse percurso. Mas o que acontece? Em algum momento, por algum motivo, pode ser um acidente, pode ser uma cirurgia, pode ser, sei lá, uma doença, alguma coisa aconteceu. E aí, olha o que aconteceu aqui. A passagem de ar foi interrompida. Ou seja, naturalmente, você não consegue respirar sozinha. O ar até entra, ou pode até entrar, mas não tem como. Algo está impedindo, está bloqueando a passagem do ar. E aí, nesse caso, a gente realiza um procedimento chamado traqueostomia. Professor, o que esse cara faz? É simples o trabalho. Vejam, a gente vai fazer uma abertura aqui, ó, na traqueia. Que abertura é essa? É essa abertura aqui, tá? Então, a gente vai fazer um furinho aqui, uma passagem, né? E aí, nessa região, a gente vai permitir a entrada de ar e fazer a drenagem também, tá bom? Então, é isso, ó. Traqueostomia, aqui, ó. Traque, vem de traqueia. Por quê? A ostomia, o orifício é aberto na traqueia do paciente para facilitar a entrada de oxigênio, para que esse paciente respire, tá bom? Então, vamos lá. A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que consiste em fazer uma abertura, lembra? Ostomia é abertura. Uma abertura na parede da traqueia, a fim de facilitar a entrada de oxigênio quando o ar está obstruído. Sofreu um acidente, sofreu um trauma, sei lá, fez uma cirurgia, uma doença, algo aconteceu que impediu a passagem de ar, obstruiu, interrompeu a passagem de ar. Se o paciente não respira, ele morre, né? O ar precisa entrar. Se não entra normalmente, a gente precisa dar um jeito. E aí a gente realiza uma traqueostomia. Faz sentido, né? Algo simples, né, gente? É uma questão lógica. Sem oxigênio você morre. Se você não respira normalmente, a equipe precisa dar um jeito para você respirar. E aí é por meio de uma traqueostomia, por exemplo. Essa abertura, ou seja, essa ostomia, é feita por meio de um tubo de metal ou cânula, né? Então tá aqui, tem um exemplo aqui, tá bom? Então, ó, aqui tá a sua boca, olha que legal. Que exemplo que o professor vai dar. Aqui o ar, então o ar vai entrar aqui, né? O ar entra pelo nariz,
Ele vai fazendo todo esse trajeto. Então, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Olha que bacana, velho. Que foto linda, né? Então, aqui, ó, você tem a glote. Lembra que a gente falou do engasgo? Então, aqui, ó, tá aqui a glote. Se ela estiver fechada, o que você engole pela boca vai lá para o seu estômago. O que você engole pela boca vem para cá, né? Vai para o estômago e tudo mais. Nesse caso, a gente está falando de respiração. Então, nesse caso aí, o ar vai entrar por aqui, tá, gente? Ó, então, tem aqui o ar entrando bonitinho, ele vem pelo nariz e faz esse caminho. Mas alguma coisa interrompeu isso. Não deixa o ar passar. Aí agora, o professor Lucas não está respirando mais. Então, a gente vai ter que fazer uma traqueostomia. É só simplesmente uma passagem, um orifício, uma abertura que permite a entrada de ar e também fazer a drenagem. Então, tá aqui, ó. É aqui, ó, na traqueia, tá? Por isso, traqueostomia é um orifício feito na traqueia para a entrada de ar. A traqueostomia é indicada em casos onde é necessário a desobstrução das vias aéreas. Desobstruir é o quê? É tirar, remover a obstrução. Ou seja, o ar não consegue passar, o ar não consegue percorrer o seu trajeto normal, então a gente vai ter que facilitar isso aí, por meio de uma cirurgia. No caso nesse caso que você tem uma obstrução, a pessoa não consegue realizar sozinha a respiração normal. Olha que bacana. Não consegue realizar sozinha. O que isso significa? Que a gente vai ter um outro agente aí na parada. Quem que é esse cara? É um respirador. Esse respirador faz o papel dos pulmões, do diafragma, possibilitando a respiração, digamos assim, artificial. Quando é recomendado? Em pacientes que tenham tumor na laringe, ou em caso também após cirurgias extensas, na boca e na garganta, obviamente, isso dificulta a entrada do ar, então aí a gente vai ter que fazer uma traqueostomia. Após traumas na face muito violentos, tenham fraturas múltiplas, após parada respiratória ou cardíaca, obviamente, teve uma parada, o ar não está funcionando, parou o coração, parou a respiração, a gente vai ter que colocar oxigênio para dentro do paciente, senão ele morre. Se não está respirando normalmente, vamos fazer uma traqueostomia para que o respirador faça o trabalho dos pulmões, diafragma, por aí vai. Ou em caso também de insuficiência respiratória grave. Como eu falei, né, gente, por questão de permanência, a traqueostomia pode ser temporária ou pode ser permanente / definitiva. Vou mostrar a foto aqui para vocês. Então aqui você tem ó, uma imagem, né, de uma senhora, provavelmente uma senhora, com uma traqueostomia. Ó, que legal, tá? Isso é importante. Você tem aqui a entrada de ar para essa paciente, tá? Por meio de um orifício aqui. Mais um tipo. Agora não é entrada de nada, e não é drenagem, né? Assim. Agora, nesse caso aqui, é uma colostomia. Que a gente vai permitir o que, gente? A retirada de fezes. Então, as fezes saem por aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês, ó, é o furo, é a abertura, é o orifício por onde a gente vai conectar a bolsinha para que as fezes saiam por aí, tá? A colostomia é a exteriorização de uma porção do intestino grosso através da parede abdominal. Qual que é o objetivo? O que significa, gente? Que a gente quer desviar o trânsito intestinal, o trânsito fecal. Lembra que eu falei? Olha, as fezes percorriam esse caminho. Normalmente, intestino, reto e ânus. Não. Agora a gente vai ter que desviar esse trânsito aí. Não vai poder funcionar mais assim por algum motivo. Então, vamos fazer com que essas fezes saiam por meio de um procedimento cirúrgico, né? Que a gente chama de colostomia, tá? Bom, professor, onde é que essa colostomia acontece? Depende, tá? A localização
Ou seja, a região onde essa ostomia será realizada vai depender da porção do intestino que foi afetada, ou seja, da região, do local. O tamanho que foi do intestino, né, que foi afetado de alguma forma, né? Como eu falei, pode ser um acidente, uma perfuração, um trauma, enfim, depende muito da porção do intestino que foi afetada, ou normalmente em função da melhor localização no abdômen, tá bom? Então vamos lá. Onde que é o melhor lugar para a gente conseguir fazer essa ostomia? Vou usar uma metáfora aqui. Geograficamente falando, onde que fica melhor a gente realizar essa ostomia? E aí esse pessoal consegue então desviar essas fezes, tá bom? Para essa região que seja melhor. E aí tem alguns vídeos, eu vou deixar aqui para vocês, falando para vocês como é que vocês podem ver, considerar essa questão da colostomia e tudo mais. Dá para vocês verem, tá? Que eu vou mandar esse material para vocês aí, para assistirem em casa, para que vocês tenham um complemento do material, tá? Mais um tipo, terceiro tipo, hein? Ó, a gente falou traqueostomia, que é a passagem de ar pela traqueia, por isso traqueostomia. Segundo tipo, a gente falou sobre a retirada de fezes, colostomia. E agora a gente fala de um outro tipo, urostomia. O que é? A gente vai permitir a eliminação constante da urina, ou seja, a gente vai permitir que a urina seja eliminada, tá bom? Com a eliminação da urina. É isso que significa. Por isso é necessário o uso de um dispositivo coletor com válvula anti-refluxo e torneira de drenagem, permitindo o seu esvaziamento ao longo do dia. Significa que essa bolsa vai enchendo. E, obviamente, a gente precisa drenar, precisa esvaziar essa bolsa. E aí ela tem uma espécie de torneira, digamos assim. Tem uma válvula que você consegue tirar a urina que está ali dentro, tá? Uma torneirinha para você conseguir esvaziar. Porque ela vai enchendo. Preste atenção na intensidade, ó. Constante. Por gotejamento. Então, a urina vai sendo produzida e aí vai gotejando. Vai constantemente, ou seja, não dá para parar. Vai sendo produzida e vai sendo direcionada para lá. Para a urostomia, para essa bolsinha. E aí a gente precisa, obviamente, esvaziar, né, gente? Porque ela vai encher em algum momento. Falando de urostomia, vamos lá, eu já volto nessa imagem. O tipo mais comum de urostomia é o conduto ileal, tá? Professor, o que acontece nesse caso? A bexiga é removida, tá? Por conta de uma doença ou por conta de uma lesão. Então, vamos lá. Deixa eu desenhar para vocês. Essa é importante, que precisa desenhar para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Para a gente usar esse recurso aqui, acho que é legal, porque dá para a gente ver algumas coisas. Vamos lá, gente, ó. Presta atenção aqui, por gentileza. Você tem um rim aqui, você tem outro rim aqui, tá? Nós temos 2 rins. Esses rins filtram o nosso sangue, tiram as toxinas do nosso corpo, aquilo que faz mal, aquilo que está em excesso, e aí isso forma o quê? Urina, tá? Então, os rins filtram e produzem a urina. Essa urina, preste atenção aqui como um trajeto aqui normal da urina. Normalmente, a gente tem uma urina, ela é produzida lá nos rins, os 2 rins produzem, e aí ela é direcionada, olha aqui, ó, tem esse negócio aqui meio transparente, que a gente chama de ureter, ou ductos, que são basicamente, servem como cano. Sabe quando você vai abrir uma torneira, e aí a água sai pela torneira? Porque ela é conduzida por um cano. Nesse caso, esses ductos também conduzem, só que conduzem não água, né? Conduzem a urina. Então, esses ductos, ou ureteres também, significa a mesma coisa. Os rins produzem a urina, por meio desses ductos, desses canos, entre aspas, armazena a urina lá na bexiga. Então, é aqui, ó. Você tem um rim, você tem outro rim, um ducto, outro ducto, e aí eles vão desembocar na bexiga. Então, olha aqui, ó.
Então, ó, um rim aqui filtra, o outro rim filtra, e aí eles mandam a urina para um reservatório chamado bexiga, tá? Então, a nossa bexiga, meninas, nada mais é do que um reservatório de urina, tá? A urina é produzida lá nos rins, os rins filtram o nosso sangue, produzem urina por meio dos encanamentos, entre aspas, que são os ductos, armazenam urina na nossa bexiga e, obviamente, em algum momento essa urina tem que sair, né? Vai sair pela uretra, tá? Então, aí a gente vai fazer xixi. A gente faz xixi quando a bexiga está cheia. Ou quando a gente tem uma quantidade satisfatória de urina armazenada lá na nossa bexiga, tá bom? Mas, em alguns casos, você tem que... essa bexiga é retirada. Aí, aqui a coisa fica feia, né? Então, você tem urina... Vamos lá. Lembra que eu falei aqui, ó? Só vocês olharem aqui. Normalmente, lembra? Eu falei, ó, você tem aqui a urina sendo direcionada para a bexiga, mas nesse caso, gente, já era. A gente tirou a bexiga. Meu Deus, professor. A gente tirou. A bexiga foi removida. E aí o que a gente faz é desvia. A gente usa um pedaço do intestino para permitir, entre aspas, o armazenamento da urina. E aí aqui, ó, nesse ponto aqui, olha que legal. Nesse pontinho aqui, nessa boquinha, nesse orifício, a gente consegue fazer a retirada da urina, tá? Então, você tirou a bexiga, não tem mais lugar para armazenar. A bexiga saiu, e aí a gente usa um pedaço do intestino, e aí a gente acopla esse pedaço do intestino a uma bolsa e desvia a urina para lá, tá? A gente vai desviar a urina para um pedaço do intestino, e essa urina vai ser eliminada, excretada, né? Colocada para fora por meio dessa porção do intestino, plugado, né, a essa ostomia, tá bom? Então, urostomia é isso, gente, é tirar a urina do corpo do paciente. O tipo mais comum é o conduto ileal, que você arranca a bexiga, essa bexiga precisa ser removida, e ela quer armazenar a urina, não tem onde mais armazenar a urina, a gente desvia o trânsito da urina, manda a urina para um pedaço do intestino e tira ela por meio de uma bolsinha. Simples, né? Nesse caso, né, nesse tipo de cirurgia, uma porção do intestino delgado é removida e encerrada numa das extremidades. E aí a gente tem os dois ureteres, que eu falei que são esses dois núcleos, né, esses encanamentos, como eu havia falado. Eles são conectados a uma porção do intestino, como eu também já falei, e aí isso vai funcionar como, entre aspas, uma nova bexiga. Ou seja, um novo local para armazenamento de urina, e aí a gente retira por meio de uma bolsa. Outros dois tipos, gastrostomia, que eu falei, que os pacientes não conseguem se alimentar pela boca, tá bom? E aí a gente vai fazer, então, a entrada de alimentação. Tem a jejunostomia também, que a gente consegue fazer a administração, né, de alimentação também, ou, desde que essa alimentação seja feita de forma integral, lógico, né, a gente consegue fazer a administração de medicamentos ou nutrir o paciente. Por isso que esses dois tipos aqui, lembram? Por função, estavam em nutrição. Lembram? Vocês se lembram, meninas? É isso. Porque a gente vai permitir a entrada de alimentos ou medicamentos, tá bom? Então, tanto na gastrostomia, normalmente a gente coloca comida para dentro, e na jejunostomia, comida ou medicamentos. E aí eu mostrei para vocês, né? Já mostrei essa imagem, vejam. A gente tem aqui um caso que tem uma criança, parece ser uma criança, que tem um orifício, um estômago. Dá para perceber ali, né? A gente acoplou acoplou aqui. Olha aqui que legal. Você tem um furinho e por meio desse furinho você coloca comida no paciente, tá? Por algum motivo, algo impediu. E aí a gente vai fazer um furo no estômago. É só vocês olharem aqui, ó. Olha aqui na outra imagem. Vai. Jejunostomia também, a gente permite a entrada de medicação ou de alimentação, de nutrição integral.
Depois vocês podem assistir, eu deixei também mais conteúdo para complementar, tá? Importantíssimo a gente conversar sobre esse ponto aqui. Muito importante mesmo. Higiene oral. Esse foi um ponto, inclusive, que eu falei para vocês. Ó, atentem-se aí, que tem um ponto aí que vocês lidam todo dia. Lembra que eu falei? Eu estava me referindo, obviamente, à higiene oral, né? Muito negligenciada, tá? Você vai falar, professor, caramba, a gente vai ter que falar de... Você acha? Vou falar de higiene oral, cara. Se é coisa da, sei lá, de que série, né? Sim, a gente vai falar disso, porque é importante, tá? Muitos pacientes não têm o hábito de fazer a higienização bucal, de fazer a higienização dental, ou seja, a limpeza, né, gente? De higienizar a boca, de limpar a boca. Não escovam os dentes, ou escovam com uma frequência errada, né? Não usam fio dental, não usam enxaguante, e aí isso vai trazendo prejuízos para o paciente. Por exemplo, você sabe, a gente tem, vocês sabem, né? Toda vez que você come, sobra resto de comida. Ah, mas professor, você está viajando. Ah, tô. Aí, experimenta comer uma carne de panela para você ver. Normalmente, você fica, a gente fala fiapo, né? Alguns fiapos, ficam entre os seus dentes. Então, você tem restos de carne, restos alimentares, resíduos orgânicos entre os seus dentes e em outras partes da boca, certo? Faz sentido. Tudo que você come, a sua boca vai ficar suja. Suja entre aspas, tá? Entendam, suja como com restos de comida. E aí, dentro da sua boca, existem bactérias. E essas bactérias amam esses restos de comida, adoram. Por quê? Ora, porque é comida para elas. Percebem? Então, você comeu, escovou os dentes, alguns restos alimentares ficaram na sua boca. Esses restos alimentares servem de comida para algumas bactérias. E essas bactérias vão se desenvolvendo, vão se multiplicando, se proliferando, e aí se tornam placas bacterianas. A gente chama de placas bacterianas. Perdão. Placas bacterianas. Entendam a gravidade. Então, você comeu, você adora Mac, né? Ah, adoro o Mac, sei lá. Adoro o Mac, aí você vai, não volta, não escova os dentes, nem nada. Alguns restos ficam ali, as bactérias vão se alimentando, e aí vão se multiplicando, se transformam em placas bacterianas. Essas placas bacterianas causam várias doenças ou condições. Mau hálito, gengivite, cárie, tártaro, problemas no esmalte dentário e por aí vai, tá? Então, entendam, simplesmente é uma consequência de você e eu não realizarmos a higienização bucal adequada. Ah, mas eu escovo os dentes. Ah, você escova? Quantas vezes por dia você escova? Ah, eu escovo uma vez. Eu escovo de manhã, professor. Você acha que eu acordo com um bafo? Quem não acorda, né, gente? Eu acordo com bafo, eu escovo, mas eu escovo uma vez por dia só. Então tá errado. Então, durante todo o seu dia, né, toda vez que você se alimenta, restos alimentares ficam aí na sua boca. Isso é comida para bactérias. Essas bactérias se alimentam, essas bactérias liberam ácidos, e esses ácidos vão comprometendo e fazendo com que você tenha doenças e condições e por aí vai, tá? Então, muito importante. Como é que você lida com essas bactérias? Como é que você lida com a higienização? Escovando os dentes. Em média, você deve trocar a sua escova a cada 3 meses. 1, 2, 3. A cada 3 meses, você precisa realizar a troca de escova, tá? Fio dental é fundamental, com certeza, né? Porque você consegue retirar essas placas que ficam entre os dentes. Muitas vezes a escova não dá conta. E o enxaguante bucal também para lidar com elas. Então, se sobrar alguma coisa, o enxaguante extermina, tá? Então é importantíssimo que vocês se atentem a isso. Por exemplo, isso tem muito a ver também com asseio. Um profissional também precisa estar muito atento à forma com que cuida do corpo.
E não entendam o corpo só como cabelo, pele, não, não. Roupas, não, não é só isso. Isso também. Unhas, com certeza. Mas não. Eu também me refiro à higiene bucal. Senão você vai ficar, por exemplo, com bafo, né? Com mau hálito, ou halitose, que significa a mesma coisa. E aí não é legal. Não é legal, não é profissional. Gente, o que eu estou dizendo é, você pode ter problemas, né? Nem todo mundo que tem mau hálito porque não escova os dentes da forma adequada, não é isso que eu quero dizer. Às vezes você tem alguma doença, alguma condição. Mas muitas pessoas, literalmente a maioria delas, não escovam os dentes de forma adequada. Escovam uma vez por dia quando escovam. E aí, logicamente, você vai dar condições para essas placas se acumularem, e aí você vai ter mau hálito. Mau hálito não é legal. Não é legal, tá? Bom, vamos continuar. Então, é importante que a gente realize a limpeza, né, gente? De próteses, seja dentadura, né? Gengiva, por exemplo, dentadura. Gengivas, línguas, lábios, obviamente dos dentes. Se o paciente tem prótese, tem que remover a prótese e fazer a limpeza da boca dele. Se não tem, realiza também, nada muda, tem que com dentadura ou sem dentadura, precisa fazer a higienização, tá? A gente pode utilizar alguns produtos, como por exemplo, enxaguante bucal, escova de dente, isso é óbvio, né? E fio dental, tá? Então, esse é o, eu vou chamar carinhosamente de trio parada dura. Ai, ai. Enxaguante bucal, escova de dentes e fio dental, tá? Muita atenção. Não negligenciem, meninas, a higiene bucal. Peço encarecidamente a vocês, não deixem passar, porque muitas vezes a gente acerta em muitas coisas e peca em coisas mínimas. Isso aqui pode falar muito sobre você, tá? Como eu falei, não necessariamente porque você pode ter uma doença, alguma condição, mas na maioria das vezes é porque essas pessoas que têm mau hálito, por exemplo, não cuidam bem dos dentes, né? Não realizam a higienização bucal de forma adequada e aí as bactérias se aproveitam. Isso é muito importante. A Samara. Ei, Samara, vou te contar, viu? Vamos lá, meninas. E aí depois eu deixei vídeos também para vocês aqui, para complemento de conteúdo. E agora eu quero começar a falar com vocês sobre um ponto muito importante mesmo. De certa forma, uma continuidade. A gente falou, né, sobre úlcera por pressão, mas a gente não falou da pele, tá? Senão eu falo úlcera por pressão, você fala, professor, você já falou de úlcera por pressão. Verdade, você está corretíssima. Mas eu não falei da pele. Como eu vou falar na aula de hoje aqui, eu garanto para você que ainda não, tá? Hoje nós vamos ver as divisões da pele, as principais características de cada uma das camadas e por aí vai. Tem imagem também para que você entenda a gravidade que é uma úlcera por pressão. Vamos lá, meninas? Bom, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Reveste e assegura grande parte das relações entre o meio interno e o meio externo. Isso que quer dizer é que a gente costuma dizer, isso parece até um clichê, a pele é o maior órgão do corpo humano. De fato é. Mas a pele não é só isso. A pele também atua defendendo o nosso corpo. É por meio da pele que nós temos uma proteção para com os nossos, por exemplo, coronavírus. Você vai lá no mercado, daí você encosta num salgadinho, você é fã de chocolate. Para as chocolatras aí de... Faz chocolatras de plantão. É bom, hein, gente? O chocolatezinho é bom demais. Então, para chocolatras de plantão, você vai lá no mercado, lá no Toninho, sei lá, não sei, você vai em algum lugar aí. Eu adoro o chocolate. Aí você vai pegar um chocolate. Só que alguém que tinha Covid, alguém que contraiu, né, o vírus, coronavírus,
que está com a doença Covid, sei lá, espirrou na mão e colocou a mão em cima do chocolate que você ia pegar. A não ser que você tenha um machucado na mão, a não ser que você tenha uma lesão na mão, por exemplo, se você tocar no chocolate, você não vai pegar Covid. Não tem como. Porque o Covid só vai entrar no seu corpo se você colocar na mão, né? Se você colocar na boca, no nariz, nos olhos, só uma entrada. Caso contrário, você não vai pegar Covid só porque você encostou no chocolate que alguém encostou. Por que isso acontece? Porque o Covid não quis você? Não, claro que não. Porque a sua pele protege você. Entende? Então, quando a gente fala, a pele é o maior órgão do corpo humano, de fato é isso aí mesmo. Mas não é só isso. Ela também nos protege. Por exemplo, nesse caso que eu falei para você. Então, se você não tem, professor, nenhum machucado no braço, nenhum machucado na mão, nem nada. Então, você não vai pegar Covid só por encostar, tá? Então, eu não quero, lógico, mas o melhor que falar é mostrar, né? Então, vocês veem, né? Toda hora eu fico jogando álcool na mão, tá? Porque isso é prevenção, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês que a pele nos protege, tá? Se você coloca, lógico, nos olhos, no nariz e na boca, aí não, né, gente? Muita atenção, né? Mas eu quero mostrar para vocês que há uma proteção da pele. Isso é fantástico. Ela nos protege do sol. O sol, né, nos horários, principalmente das 10 da manhã até as 16h30, mais ou menos, ali pelas 16h30, às vezes amanhã às 4h30 da tarde, você tem um período onde a radiação ultravioleta é muito grande. Então, ou seja, o sol pode fazer muito mal para você. E aí a pele protege você também, tá? Então, realmente, a pele é o maior órgão do corpo humano, mas ela é muito mais que isso. Porque ela também nos protege, tá? Então, que é isso que está aqui nessa frase. Além disso, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do nosso organismo. Vamos lá. Então, ela tem uma função, ela é o maior órgão do corpo humano, tem a função de nos proteger e tem a função também de controlar a temperatura da pele. Como, professor? Por meio do suor. Então, a temperatura do seu corpo se elevou demais. Você vai suar. E aí, o que acontece? A temperatura vai baixar. Gente, o link vai cair daqui a pouco. Tá bom? Daqui segundos. Imagina eu. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? E aí, se inspirar, eu continuo, eu falo lá pelo WhatsApp. Vamos mandar bala aqui, tá bom? E a pele também, uma quarta função seria ajudar a colocar